Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Rita e no vídeo de hoje, enfim, eu trouxe Gente, foi tão pedido, mas foi tão pedido. Não foi falta de vontade, eu juro que eu gravei 4 ou 5 vezes esse vídeo, mas sempre acontece alguma coisa e não fica bom. Não sei falar pra vocês, eu cheguei a mostrar no Instagram um dia, eu gravando, meu celular caiu 3 vezes, não sei como não quebrou, mas enfim... Glória a Deus! Eu trouxe para vocês o vídeo de como fazer devocional utilizando o livro Minha Jornada com Deus, o livro de oração. Aleluia! Bom, pessoal, então vamos lá, sem enrolação, já vou direto pro assunto, porque esse vídeo realmente tá difícil de sair, mas vai sair em nome de Jesus. Muitas pessoas tiveram muitas dúvidas quando eu mostrei as minhas comprinhas, né, na livraria Família Cristã. Se você ainda não viu, eu vou deixar o vídeo passando aqui. Vai lá ver, eu comprei várias bíblias, esse livro de oração, enfim, eu comprei várias coisinhas lá, tá bem legal, então dá uma conferida lá. Mas algumas pessoas tiveram dúvidas quanto a esse livro aqui. Esse livro, alguns chamam de livro de oração, outros falam que é livro de devocional, enfim, vocês quiserem, mas ele foi feito para você fazer anotações para sua devocional, né, para o seu momento com Deus. Me perguntaram, então vamos lá, para as dúvidas que surgiram. Esse livro tem uma página por dia para todos os dias do ano? E não tem, pessoal. Esse livro tem 20 páginas por mês. Eu não sei porque eles fizeram isso, mas você consegue então anotar 20 dias aí por mês das suas devocionais. Os outros 10 dias eu não sei o que eles querem que a gente faça, ou eu acho que eles pensam que de final de semana a gente não faz devocional, não é? Não sei. Enfim, mas então são 20 dias por mês para você poder anotar. Lembrando que é uma página frente e outra página verso, tá? Então é esse espaço aqui que você tem para cada dia. O espaço dá? Foi uma pergunta que também me fizeram muito. O espaço é suficiente? E aí eu vou ter que falar para vocês que depende do tipo de devocional que vocês fazem. Se você faz uma devocional com pequenos capítulos da Bíblia, né, e anotando só aquilo que lhe veio no coração, que Deus falou com você, o espaço sim é suficiente. Se você faz estudo da Bíblia, não, pessoal, não é suficiente. E eu acredito que para você fazer um estudo da Bíblia, nenhum livro desses daqui vai ser suficiente. Você vai precisar realmente de um caderno grande, porque no estudo a gente anota muita coisa. Então esse daqui realmente não é para estudo bíblico, e sim para as devocionais que você faz. Se tem data ou calendário. Nossa, como me fizeram essa pergunta. E não, gente, ele não tem nada datado. Então, se você comprar esse ano e quiser usar só o ano que vem, não tem problema nenhum. Ele não tem nenhum calendário nele, nada. A única coisa que ele marca são os meses. Então, aqui janeiro, depois ele vem fevereiro, da mesma forma. Mas, ó, o espaço aqui é em branco e você data, você mesmo vai datar. Aí eu já tenho uma dica para vocês logo no começo do vídeo, mas não sai daí porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Mas uma dica para vocês, que vocês me perguntaram muito dessa parte de páginas, né? Se tem uma página por dia, e não tem. O que eu aconselho vocês a fazerem? Se vocês estão comprando agora, em maio, né, que hoje é dia 1º de maio, tô gravando 1º de maio. Então, se vocês vão comprar agora, dia 1º de maio, vocês vão ter 4 meses em branco aqui, né? Porque ele começa, obviamente, em janeiro. Então, o que vocês podem fazer é, ao invés de começar no mês de maio, que tá aqui já no meio, ao invés de vocês começarem a escrever lá no mês de maio, vocês comecem a escrever no primeiro espaço que tem, que foi o que eu fiz. Eu comprei em março e comecei a escrever no primeiro espaço que tem. Para mim, não tem problema nenhum essa página estar escrito janeiro aqui. Mas se você tem toque, se você não consegue, cola um adesivo, faz um desenho, enfim, cola uma folha aqui, alguma coisa que aí você não vai ver essas divisões do mês, tá bom? Eu só não falo para vocês arrancarem porque tem mensagens lindas na página de trás.
Então não ranquem. Apenas se você tiver toque, esconda esse escrito janeiro aqui, ó. Põe um adesivo, põe uma mensagem bíblica, cola aqui uma mensagem bíblica, enfim, cola seu texto da Bíblia favorito, seu capítulo da Bíblia favorito, enfim, coloca alguma coisa aqui que você não vai ver. Então essa é uma dica, comece a utilizar do primeiro espaço. Eu comprei em janeiro, e aí lá no final vai faltar folha. Vai faltar folha, se você for indo por todos os dias, como eu disse, se você comprou em janeiro, no final vai faltar folha. O que você pode fazer é ou colocar folhas em branco aqui, né? Você pode recortar do mesmo tamanho e ir acrescentando aqui. Ou você pode comprar outro livro e começar no final do ano, né? O mês que acabou aqui de fazer. Você começa a utilizar um novo livro e vai guardando os livros como se fossem diários, né? Vai guardando, porque o interessante desses livros de devocionais, eles até falam aqui, à medida que você for preenchendo, você conseguirá perceber a evolução da sua fé e perceberá quantas coisas grandiosas o Senhor fez por você ao longo de sua caminhada. Então, como ele não tem data, você pode fazer ele como diário mesmo. E aí, acabou, você compra outro e vai colocando. Mesmo sendo 20 páginas por mês, eu digo para vocês que eu gostei muito, muito mesmo desse livro e eu não quero mais ficar sem. Ele me facilitou muito a fazer devocional, ele me facilitou muito ver certas coisas nos textos que antes eu não prestava atenção. Então, assim, eu te garanto que eu não vou ficar sem. Acabando as folhas dele, eu vou comprar outro e vou fazer como eu disse para vocês, como se fossem diários. O que vem nele? Outra coisa que me perguntaram, quais os espaços que vem nele? O primeiro espaço é esse daqui. Esse diário pertence a... Aí você vai colocar seu nome. Quem eu sou, sonhos e metas, e aqui são minhas leituras. Então tem o livro, o autor e a nota que você dá. Nessa página aqui de trás tem metas da semana. Então vai da primeira semana até a 50ª semana. Então da semana 1 até a semana 50. E aqui embaixo tem espaços para anotações, então você consegue colocar suas metas por semana aqui. E aí já começa aqui a parte da devocional, né? Então aqui, como eu disse para vocês, é a página que vem o mês. Aqui vem uma mensagem, cada mês vem uma mensagem diferente. Então essa daqui foi Você Foi Escolhida, que é um texto de Êxodo 34:10. E aqui vem como se fosse uma pequena devocional sobre o texto, tá? Então tem uma mensagem bíblica aqui embaixo também, e aqui começa a parte para escrever. Nesse livro aqui, vem então para você aqui anotar o dia da semana e a data. Então você coloca aqui se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aqui a data. O primeiro espaço é o trecho bíblico, o segundo espaço é a oração do dia. Aqui o terceiro espaço e o maior é como posso usar isso em minha vida. O quarto espaço é pedido de oração. O quinto é motivos para agradecer. O sexto é lições que aprendi, que é o rosinha. E o sétimo, motivos para pedir perdão. E é aí que entra o que vocês me perguntaram tanto. Eu nunca, juro por Deus, não pode jurar por Deus. Eu nunca recebi tanta mensagem de como utilizar o livro para fazer devocional. Gente, eu fiquei, juro por Deus, nossa, não posso jurar por Deus. Eu juro para vocês que eu fiquei espantada do tanto de gente que me pediu um vídeo para mostrar como eu faço devocional utilizando esse livro, porque não conseguiam entender como preencher nada. E aí eu entro naquela questão de, lá do começo, como você faz a sua devocional. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que não existe um jeito certo de fazer devocional. Você faz com o tempo que você tem e da maneira que você se sente melhor. Como você vai fazer depende de que nível que você está de entendimento da palavra. Se você está fazendo estudos, se você já consegue interpretar a Bíblia de uma maneira mais fácil, se você está começando agora a fazer suas devocionais e você não consegue ter um entendimento da Bíblia, então eu vou presumir que vocês estão começando essa jornada com Deus agora. Então, para eu ajudar vocês, eu vou presumir que vocês estão começando neste momento a querer fazer a devocional. Então, partindo desse ponto, eu aconselho vocês
a não fazerem diretamente pela Bíblia, porque a Bíblia tem uma linguagem um pouco mais complicada em alguns livros, ela tem uma linguagem mais complicada. E pode ser que você faça aquele como se fosse minutos de sabedoria, que você vai folheando até você achar, abrir numa página e contar com a sorte. E não é assim, tá? Não é desse jeito que nós devemos ler a Bíblia, não é abrir a página, Deus falou comigo aqui, sem saber o contexto do capítulo todo. Então você realmente tem que ter um acompanhamento ali dos textos. E aí, se você for começar com a Bíblia direto, tem alguns livros que são de maior facilidade para você entender. Então depende muito do seu nível de entendimento, porque a Bíblia ela não foi feita para você usar ela como um livro de sorte, onde você vai folhear e, caiu aqui, vou ler só esse texto aqui. Vou ler só esse trechinho aqui, que esse trechinho vai me falar tudo. Não. Tem livros da Bíblia que são completamente complexos. Tem vários capítulos na Bíblia que são de árvore genealógica, então você vai ler ali, você vai falar fulano foi irmão de ciclano que casou com Beltrano, que noivou de fulano, que casou com Beltrano. E o que você vai anotar disso? Nada. Você não vai conseguir tirar uma mensagem dessa parte. Isso daí serve mais para estudos bíblicos. Então, uma dica que eu dou para vocês. Ou vocês começam por livros na Bíblia que são de maior facilidade para se compreender, ou vocês usem livros de devocionais. Quais são os livros da Bíblia que são de mais fácil entendimento? Você pode começar por Provérbios. Provérbios, gente, é meu livro favorito. É como se fosse um guia para todo cristão. Provérbios é um livro completo para você se guiar no mundo cristão. Então, Provérbios é lindo e é super fácil de entender. São mensagens super claras. Então, Provérbios, João, Mateus, Marcos, Lucas, dê preferência para o Novo Testamento, tá bom? Então, se você for começar pela Bíblia, comece pelo Novo Testamento, de preferência esses livros que eu citei para vocês. Agora, se você ainda está começando e realmente não consegue entender muito bem a Bíblia, eu te indico começar com livros de devocionais. Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Esse é o presente diário, que é o que eu utilizo muito. Eu tenho esse devocionais em 3 minutos. E tenho a bênção diária, que também é uma devocional, que chama O Café da Manhã para o Seu Espírito. E eu também tenho esse Café com Deus, que também é uma devocional para você fazer de manhã. É meditações bíblicas para quem não se dispõe de muito tempo. Então, esses livrinhos são super fáceis de encontrar, são livros super baratinhos. Se você não quiser comprar esses livros, existem devocionais. Eu vou deixar passando aqui do lado um vídeo que eu gravei do meu próprio celular, que é com devocionais nas próprias Bíblias online. Então você consegue ter esse acesso a devocionais nas Bíblias online. Tem do presente diário, que é esse que eu mostrei para vocês. Tem um aplicativo, eu vou estar deixando passando aqui o nome do aplicativo, que você pode baixar, ou você pode entrar no site todos os dias, que eles colocam devocionais lá também. Tem até por áudio, se você não tiver tempo de ficar lendo, você consegue escutar as devocionais. Então você pode usar esses livros sim para fazer a sua devocional, o que vai facilitar você preencher este livro aqui. Se você for fazer com a Bíblia, pode ser que alguns capítulos fiquem mais difícil mesmo você preencher. Mas com os livros de devocional fica muito mais fácil você preencher isso, porque ele já vem com um trecho bíblico, ele já vem com uma explicação daquela passagem bíblica, ele já vem te falando ali o que Deus está fazendo por você, então você consegue agradecer por aquilo. Eu vou ler para vocês uma devocional que eu fiz aqui para ajudar mais ou menos vocês a entenderem, tá bom? Então eu peguei aqui no mesmo dia que eu fiz o nome da devocional é Atrocidades. Então, a leitura bíblica é Romanos 7, 15, 25. Então, você vai ler essa leitura que ele está te sugerindo.
eu te aconselho a ler o capítulo todo. Então ele falou Romanos 7, lê tudo, para você ter uma base do contexto completo da história, tá bom? Então você vai ler tudo aquilo. Depois embaixo ele vem aqui, ó, com um trecho bíblico. No caso aqui é: no íntimo de meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Romanos 7, 22, 23a. Então, essa parte do trecho bíblico aqui, eu anoto esse trecho que veio no meu livro da devocional. Se você estiver fazendo pela Bíblia, anota o trecho que você for ler na Bíblia aí. Então, eu até grifei algumas coisas aqui, ó, que eu vou ler para vocês entenderem. Na leitura bíblica de hoje, Paulo deixa claro que o problema da maldade humana não é só de bandidos ou pessoas que não conhecem a Deus. Ele mesmo reconhece que não consegue fazer o bem que deseja, mas que a toda hora cede aos seus impulsos naturais e invariavelmente o levam a cometer o mal. Infelizmente, essa é a verdade que cada um de nós vive. Mordi a boca. Os desejos da carne, isso é, nossos impulsos e anseios naturais, sempre nos levam para longe do Senhor. Dessa forma, nem mesmo uma pessoa sensata, racional e de boa índole pode dizer que nunca praticou um ato mau. Todo mundo faz coisas que não quer, mas se sente fraco demais para resistir. Então, já que não dá para combater, o jeito é justificar. E os meios de comunicação se mostram aliados excelentes, propagando uma pregação constante sobre práticas más apresentadas como aceitáveis e até desejáveis. Um bom exemplo são as novelas. Para não ser derrotado nessa luta, o único jeito é agarrar-se a Jesus. Ele fornece perdão quando erramos, renova nosso ânimo para pedir ajuda a Deus e fortalece nossa disposição por meio do Espírito Santo, dando-nos força para agir corretamente. Para resistir à luta entre o bem e o mal na sua mente, reconheça sua fraqueza e peça ajuda a Deus. Então aqui está falando que nós vivemos em tempos de grande violências, né? Numa escala grande de calamidades, atrocidades. Os meios de comunicações, ao invés de nos ajudar a resistir, eles estão utilizando métodos como novelas para nos incentivar a justificar o porquê estamos fazendo tais atos maus. Então eu vou mostrar aqui para vocês como eu preenchi. Como posso aplicar isso em minha vida? Para que eu não seja derrotado nessa luta, o único jeito é agarrar-me a Jesus, porque Ele me fornece o perdão quando eu erro, renova o meu ânimo para pedir ajuda a Deus e me fortalece a minha disposição por meio do Espírito Santo, me dando força para agir corretamente. Motivos para agradecer. A parte aqui, motivos para agradecer. Obrigada por nos perdoar quando erramos e renovar nossas forças quando estamos fracos. Motivos para pedir perdão. Perdão por deixar o desejo da carne me levar para longe de ti. Pedidos de oração. Para ter forças para lutar contra as vontades da carne. Oração do dia. Senhor, ajude-me a resistir à luta entre o bem e o mal na minha própria mente, reconhecendo assim as minhas fraquezas. Lições que eu aprendi. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza, não justificá-la e pedir ajuda a Deus para enfrentá-la. Então é assim que eu preencho. É como se eu fizesse um resumo da devocional que eu li aqui. E eu garanto para vocês que assim fica muito mais fácil. Quando você já estiver com prática de preencher o livro, né, fazendo como se fossem resumos de devocionais, vocês vão ver que passar a fazer a devocional com esse livro, com a Bíblia, vai se tornar muito mais fácil ainda. Então, é uma questão de você saber por onde começar. Eu só aconselho vocês a sempre ler a Bíblia junto com o livro, tá? Independente do livro que você escolher, ou se for a Bíblia online, que você vai fazer a sua devocional, sempre leia a Bíblia junto, porque assim você já vai se habituando a ter esse entendimento, a ter essa leitura da Bíblia. E como você faz devocional? Foi uma pergunta que me fizeram muito. Eu começo sempre com louvores, eu sempre começo louvando, porque eu acho que isso me ajuda a entrar em sintonia com o Espírito Santo. Então eu começo louvando, e aí eu faço uma oração para que eu tenha entendimento daquela palavra que vai me ser dada.
Então eu peço entendimento da palavra, eu peço que o Senhor abra meus olhos e meus ouvidos para que eu consiga ler e consiga escutar e consiga entender aquilo que Deus está querendo falar comigo. Depois eu parto então para essa parte de ler as devocionais e ler a Bíblia. E aí eu venho preenchendo o livro e eu finalizo agradecendo a Deus por ter falado comigo, pela mensagem que Ele me deu. Se eu tô fazendo no começo da manhã, eu já peço para Deus abençoar todo o meu dia, para Deus abençoar a minha família, abençoar a nossa nação, abençoar as situações que a gente está passando, enfim. E aí eu finalizo com a oração ou continuo louvando, continuo escutando músicas. E assim eu vou durante o meu dia. Então não tem um jeito certo de se fazer devocional. É o jeito que você melhor se adapta. A devocional é do jeito que você achar melhor para você. Lembre-se, devocional é o teu tempo com Deus. É aquele momento só seu e Deus, tá bom? Então faça da melhor maneira possível, mas sempre ouvindo, ou escutando, ou lendo a palavra dele. Então, nenhum livro de devocional vai substituir a Bíblia. Então, um anda sempre junto com o outro, combinado? E é isso, eu espero muito que vocês tenham entendido. Se alguma coisa não ficou clara, se ficou alguma dúvida ainda, me deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Mas eu acho que eu fui bem clara, né? Eu faço um resumo da devocional ou um resumo dos capítulos que eu tô lendo e vou preenchendo. Esse livro é muito legal por isso, ele te faz um guia já do que você responder, né? Porque tudo que você vai preencher aqui é sobre o que você leu. Então, qual a sua oração do dia baseado no texto que você leu? Como você pode aplicar isso na sua vida baseado naquilo que você leu? Quais são os seus motivos para agradecer e os seus motivos para pedir perdão baseado no que você leu? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que tenha ajudado vocês. Eu espero de coração que isso ajude vocês a entrarem numa sintonia maior aí com o Espírito Santo, com Deus, e que isso facilite muito mesmo esse momento de vocês com Deus, o momento da sua devocional. Mas se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar com muito prazer, sempre. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like para eu saber se eu realmente estou te ajudando, se o conteúdo que eu estou postando está te deixando feliz, então deixa o seu like. E eu quero te pedir para me seguir também nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o Instagram do canal aqui, porém eu vou deixar também o Instagram do meu canal sobre Deus passando aqui do lado. Então vai lá que todos os dias eu coloco mensagens diárias. O canal tá um pouquinho abandonado agora, mas eu vou voltar. Eu quero começar a levar devocionais também todos os dias de manhã. E aí quem não tem esses livros, quem não quer baixar aplicativo, vai poder acompanhar por lá também. Então me acompanhe lá no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!